Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, tudo bem, queridos? Vamos continuar nossa leitura de hoje, 1 Coríntios 5. Tem alguns versículos aqui em Coríntios 5 que eu achei muito importante compartilhar com você. É um capítulo muito rico, mas é importante que a gente destaque um ponto, e eu considerei um ponto aqui muito, muito importante para compartilharmos. Coríntios 5 fala sobre imoralidade na igreja, então entre aquelas pessoas que creem em Jesus ocorreu imoralidade. Eu sei que todo mundo pensa que quando a pessoa se torna seguidor de Jesus, quando ele crê, ele já se torna completamente perfeito. O que de fato é uma verdade, mas ele é aperfeiçoado no espírito. Muitas vezes os seus hábitos, muitas vezes o seu procedimento ainda não acompanha a perfeição que realmente se espera de alguém que é chamado cristão, porque cristão é alguém que é parecido com Cristo, é um pequeno Cristo, na verdade, cristão. E a gente vê aqui Paulo falando à igreja de Corinto, ou seja, já eram pessoas que criam em Jesus e eles estavam orgulhosos de certas coisas que certamente, e nós entendemos isso claramente, certamente não agradam a Deus. A imoralidade sexual não agrada a Deus. Eu sei que nós vivemos em um tempo de liberalismo e um tempo de liberdades exacerbadas muitas vezes. E evidentemente nós precisamos tratar desse assunto que hoje é tão polêmico, a imoralidade sexual. A Bíblia ela estabelece sim uma moral sexual. A Bíblia estabelece que o sexo é para o casamento. Então todo aquele que é solteiro não deve experimentar o sexo. Mas se ele é casado, ele deve experimentar o sexo, mas claro que tudo isso dentro de uma moral. O homem deve buscar uma esposa, uma mulher deve buscar um esposo, casar-se, Eles devem casar-se, eles devem viver a vida toda, um para o outro, um servindo ao outro, por fidelidade a Deus. Então, aqui entre os coríntios estava acontecendo coisas estranhas, e Paulo realmente fala sobre esse orgulho. Chega um determinado momento que Paulo usa uma expressão que nos deixa um pouco desconfortáveis. Ele fala acerca de entregar esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído, mas que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem muitas pessoas, e houve muita justificativa na história de que Paulo estava autorizando execuções, e não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. As religiões utilizaram isso para propósitos mundanos, com certeza. E aí eu não estou falando sobre denominações não, tá certo? Eu estou falando sobre seres humanos que muitas vezes querem impor o seu poder através da palavra. E não é assim que nós devemos agir com a palavra. A palavra é poder de Deus para a minha transformação e para que a partir da minha transformação o mundo seja mudado. Mas muitas vezes nós somos tentados, todos nós somos tentados a utilizarmos a palavra para transformar o mundo sem transformar o nosso coração. Então é uma forma errada de se usar a palavra. Então eu quero tratar desse assunto. É um assunto espinhoso, é um assunto polêmico. Eu não quero aqui entrar propriamente no que Paulo quer dizer com isso. Mas eu quero sim refletir com você sobre o espírito do que Paulo está falando. Evidentemente que Paulo não estava autorizando ninguém a matar aquele homem. Evidentemente que Paulo não estava julgando e condenando aquele homem à morte. Quem se condena à morte somos nós mesmos, a partir do momento que decidimos viver uma vida de pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então aquele que decide viver uma vida de pecado já está se condenando.
Já está se condenando por não crer no poder do nosso Salvador, por não crer no poder de Jesus Cristo, de suprir todas as nossas necessidades, de suprir todas os nossos desejos, né? É importante perceber isso. Jesus pode suprir todos os nossos desejos. Muitos solteiros sofrem, né, por conta do ímpeto sexual e por não perceberem que Jesus também salvou o corpo deles, e que Jesus pode proporcionar para eles sensações, sentimentos, ele pode suprir toda a carência da nossa alma. Muitas vezes solteiros ficam buscando o sexo antes do casamento, e muitas vezes sem compromisso, e muitas vezes sem sabedoria, eles têm vivido uma vida de frustrações. Então é importante percebermos isso. Paulo não estava condenando aquele homem à morte, ele próprio se condenou à morte. Tem algo que eu quero compartilhar com você que eu achei muito precioso, que está aqui no Salmo de número 116. Salmo de número 116 nos fala sobre algo que eu acho muito precioso. E eu quero usar essa palavra porque o Salmo também usa essa palavra. Ele diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então Deus, ele acha preciosa a morte dos seus santos, a morte dos seus justos. Todos nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós pedimos a Deus: Deus, quando é que vai acabar esse sofrimento? Quando é que vai acabar? Vai acabar no dia que você estiver com o Senhor Jesus. E até que Ele volte, a única forma de você estar com Ele é a morte. Então Deus se agrada sim da morte dos seus justos. Mas Deus não quer condenar o ímpio, Ele não quer condenar o Salvador, o pecador à morte. O que Ele deseja realmente é que o pecador se arrependa. Da mesma forma com esse homem que foi entregue a Satanás. Ser entregue a Satanás muitas vezes é ser entregue ao fruto das nossas escolhas. A morte espiritual, a morte da alma, o sofrimento da alma. Porque muitas vezes no sofrimento da alma é que nós lembramos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Reflita sobre isso e procure viver uma vida de santidade, no poder do Espírito Santo, não no poder da força do teu braço. Deus te abençoe.